aqui estamos nós, realizando um dos nossos maiores sonhos. Há quase 6 anos atrás, nós nos conhecíamos. Nós nos conhecíamos na faculdade. Eu calouro e você já na metade do curso. E de uma forma tão inesperada, nossos caminhos se cruzaram. Podia ser até a história de um filme romântico, então... E desde o dia que a gente começou a se falar, nunca mais paramos. Desde os dias em que começamos a conversar, eu percebi que tinha algo diferente. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai. Quero começar meus votos dizendo que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito abaixo do céu. Bianchi, há 6 anos atrás te encontrei enquanto voltava da faculdade. Em um dia qualquer de prova, eu mal sabia o que aquele "não pode comer dentro do ônibus" poderia se tornar. E é até engraçado pensar no quanto passamos despercebidos um do outro até que Deus juntasse nossos caminhos. A sua formatura do 3º ano, frequentar os mesmos lugares, ter até alguns amigos em comum, mas ainda não era a hora da gente se conhecer. Tinha que ser naquele dia, naquele ônibus e daquele jeito. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei. Aí, Gustavo, você mentiu. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Começamos a conversar sem muita pretensão, mas os nossos amigos já nos juntavam antes mesmo da gente saber. Até grupo no WhatsApp tinha atualizado sobre a gente. As conversas se tornaram mais frequentes, o olhar começou a mudar e eu acordava esperando seu bom dia. Até que um dia aquele banquinho perto do meu bloco se tornou o nosso lugar. Na multidão de estudantes, por alguns minutos durante os intervalos, porque Bianchi não faltava nenhuma aula para ficar comigo, éramos só nós dois. De lá até aqui, escolhemos diariamente estar juntos, priorizando nosso relacionamento e superando cada dificuldade. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. 1000 coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há. Te amar tem sido leve. Te amar é ver dia após dia o cuidado de Deus comigo. É conseguir enxergar cor em cenários cinzentos. É voltar para casa depois de um dia difícil e encontrar refúgio. Encontrar refúgio no teu abraço, porque você é meu porto seguro. Seu amor é tudo que pedi para Deus e vai muito além do que um dia eu pude imaginar merecer.
Bianchi, você é incrível. Seu coração é o mais lindo que já tive o privilégio de poder conhecer. Seu caráter, seu senso de justiça. Com você, nada é difícil demais e você sempre está disposto a fazer tudo dar certo. E eu te agradeço. Te agradeço por me fazer sentir alguém fácil de ser amada. Te agradeço por me respeitar e cuidar de mim e do nosso amor. Por me mostrar que somos capazes de conquistar tudo aquilo que sonhamos. E por acreditar no meu potencial quando nem eu mesma acredito. Bianchi, nenhum espaço de tempo ao seu lado seria suficiente. Me tranquiliza o coração saber que começamos como para sempre. Te amo. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. No início eu não entendia o que era, mas sabia que mexia com meus sentimentos. E quando fomos nos conhecendo, entendi que era amor. Amor esse que se transformava a cada momento, na forma de carinho e cuidado. E então percebi que te amava. Amava estar ao seu lado. O seu jeito engraçado e brincalhona, que sempre me fez sorrir. Sua coragem e força, mesmo que você não acredite nela. Sua generosidade e bondade. E como você sempre soube exatamente o que eu precisava, mesmo sem eu falar. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu giro a terra inteira. Amo até o seu jeito bravo e mandona às vezes comigo. Faz parte. Eu poderia passar a tarde dizendo cada coisa que amo em você, mas resumindo, eu amo viver ao seu lado. Pois cada dia que passa, vivemos a maior intensidade de sentimentos. Eu prometo estar ao seu lado em todas as situações, boas ou ruins, alegres ou tristes, te fazendo feliz e te respeitando. Assim como você me faz. E deste modo, nós passaremos nosso amor aos nossos filhos e à nossa família. Nossa família, que estaremos criando a partir desse momento. Esse é o primeiro sonho concluído, de muito que ainda faremos, de muitos sonhos que ainda realizaremos ao lado um do outro. Isabela, eu te amei ontem, te amo hoje e te amarei até o último dia da minha vida. Te amo. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Bom dia a todos. Eu faço muitos casamentos, Deilane e Bianchi, mas esse para mim é mais do que especial. Eu casei o meu filho. Eu posso dizer que estou participando do casamento da minha segunda filha. Feliz de estar aqui com vocês nessa manhã de Páscoa, manhã que nós, como cristãos, celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não teria um dia mais especial do que esse. E, como juiz de paz nessa manhã,
estamos muito felizes de poder, junto com os amigos, familiares, participar de celebrar esse ato tão importante que é a união entre o casal. A família é a instituição mais importante que nós temos. Casamento ele não vem pronto, casamento ele se constrói. E Deus é um Deus de família. Desde o início até hoje vemos Deus sempre olhando para a família. Então, diante disso, Isabela Deilana Capela de Oliveira, é de livre e espontânea vontade que você aceita como seu único e legítimo esposo, Bianchi José dos Passos. Sim. Bianchi José dos Passos, é de livre e espontânea vontade que você aceita como sua única e legítima esposa, a Isabela Deilana Capela de Oliveira? Sim. Conforme a declaração que vocês fazem perante mim nessa manhã, como juiz de casamento, em nome da lei, eu vos declaro casados. Agora eu vou fazer a leitura do termo, para que vocês possam estar assinando. No dia 20 de abril de 2025, às 11 horas da manhã, na Chácara Recanto das Palmeiras, cidade de Cajati, em lugar acessível a qualquer pessoa, de portas abertas perante o juiz de paz, Zenilson Domingues de Oliveira, e na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas, após haverem afirmado o propósito de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens, os nubentes Bianchi José dos Passos e Isabela Deilana Capela de Oliveira. Ele brasileiro, solteiro, biomédico com 24 anos de idade, natural de Pariqueraçu, nascido em 11 de fevereiro de 2001, filho de José Odair dos Passos e Eliana Camargo. Ela brasileira, solteira, assistente social, 26 anos, natural de Registro, nascido no dia 22 de fevereiro de 1999, filha de Deilson de Souza Oliveira e de Fabiana Valéria Ferreira Capela. O casamento foi celebrado segundo o rito religioso para efeito civil, nos termos da Lei dos Registros Públicos. Em virtude do casamento, a mulher continuou a assinar o nome de Isabela Deilana Capela de Oliveira e o homem continuou a assinar o nome de Bianchi José dos Passos e testemunhar o presente ato religioso que, lido e achado conforme pelo juiz de casamento perante as testemunhas presentes, que são Larissa Paiva Silva, Isadora Quitarrara Moreira, Nilson Machado da Silva Neto, Benites José dos Passos. Do que lavrei esse termo no livro próprio, lidos e achados conforme vai devidamente assinado por mim, celebrante, cônjuges e testemunhas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, vai estar dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria. Ou nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, ele usa 13 versículos para escrever este capítulo, aonde ele deixa claro e retrata a respeito do amor. E quando ele escreve a respeito do amor, ele chega então a uma definição, que o amor é indefinível. Ele começa a entender que o amor é completamente inexplicável. Porque nós amamos, e vocês dois um dia se conheceram e resolveram amar um ao outro, mas não consegue explicar o real amor, algo indefinido, como Paulo descreve aqui. E ele então vai descrevendo e dizendo a respeito do amor. E a gente escolhe amar sabendo dos defeitos, mas sempre procurando as qualidades um do outro, sempre procurando suportar, porque a Bíblia está dizendo que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se o texto que ora lemos vai dizer que ele poderia fazer várias coisas, mas se ele não tivesse o amor, nada seria. Por isso que o amor ele é tão importante, é o que nos une, é o que nos faz prosseguir. E este amor tem que estar centralizado dentro de um plano de Deus para as nossas vidas. Vocês então começam a compreender e a entender que este momento para a vida de vocês foi Deus que preparou. Um dia o Bianchi olhou para a Isabela e a Isabela retribuiu este olhar. Eles se conheceram e começaram agora a ter um sentimento mais forte dentro de si. Este sentimento, hoje, ele se conclui como amor verdadeiro entre duas pessoas. E o Bianchi, então, ele resolve arriscar, olhando para Isabela, vendo os seus defeitos, mas observando nela as qualidades. A Isabela, da mesma forma, olhando para o Bianchi, vendo os defeitos e a qualidade. Porque a Bíblia vai dizer que nós jamais conseguiríamos alcançar a estatura de varão perfeito, ou a perfeição. Porque o que é perfeito, um dia virá. O único perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a perfeição. É nele que nós buscamos o aprendizado. É nele que nós nos espelhamos. É nele que nós buscamos orientações. É nele que nós vamos entender a causa deste amor, desta união de vocês dois, daquilo que vocês decidiram entre vocês e acharam por bem tomar esta decisão. Aonde o Bianchi vem de uma família diferente, e a Isabela também, criada em lares diferentes,
tendo uma cultura um pouco diferente, aí eles resolvem se unir, encarando esta dificuldade, porque é dificultoso você se unir, encarar a dificuldade, para poder então, com o tempo, este amor vai amadurecendo, conforme vocês vão se conhecendo a cada dia. Este amor ele vai amadurecendo, vocês vão entendendo a cada vez mais um ao outro. Vocês vão entendendo a cada vez mais, compreendendo a cada vez mais um ao outro. Então, Paulo ele deixa bem claro a respeito disso. E ele fala que o amor tudo suporta. O amor que o Bianchi sente para ele, a Isabela, vai suportar tudo aquilo que porventura ela cometeu. Porque os erros, as atitudes, muitas vezes o casal, eles são tomados por algumas atitudes que levam, às vezes, a cometer um erro. Porém, o que o amor vai fazer nesse relacionamento é fazer a Isabela entender o Bianchi. É fazer o Bianchi entender a Isabela. E eu quero frisar uma vez mais que tudo isso tem que estar Deus no centro de tudo isso. Quando Deus está no centro de um relacionamento, a gente não consegue ver apenas a dificuldade, mas a gente consegue ver que vai haver uma solução. A gente consegue ver que tem um caminho. A gente consegue ver que existe uma razão. Então, que vocês possam colocar isso em toda a vida de vocês. Que vocês possam entender tudo isso de uma maneira abençoada. Existem 3 pilares para que o casamento ele seja um casamento ainda mais promissor, ou um casamento que dê continuidade até a vinda de Cristo, e é por isso que vocês estão aqui. Existem 3 pilares: é entender, compreender e confiar. Vocês têm que entender um ao outro. Quando vocês resolverem então tomar essa decisão, vocês começam agora a passar a entender um ao outro. O Bianchi passa a entender a Isabela. A Isabela passa a entender o Bianchi. Compreender a necessidade que a Isabela terá no decorrer de uma vida a 2. E da mesma forma a Isabela a confiar um no outro, para que vocês possam ter um casamento abençoado por Deus. Você vai entender que é o Senhor que está fazendo isso. Isso não é o acaso. Isso Deus já tinha prescrevido. Entender que Deus está no centro desta união. Vai também compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vocês vão confiar que Ele sempre estará no controle de toda a vida de vocês. É um privilégio para poucos, Deilana e Bianchi. É bom ter os amigos, familiares, mas ter 4 pastores no casamento é para poucos. Quero convidar aqui o pastor Devanildo e meu amigo pastor Evaldo. Tá sem bigode. Vem cá, pastor Evaldo. Pro seu casamento ele tirou o bigode. Nas minhas mãos estão essas alianças, feitas do metal mais nobre que existe, que é o ouro. A gente olha um anel tão bonito e brilhoso assim, e a gente não para imaginar os processos que leva para ele ficar tão bonito assim.
Um dia, Bianca e Isabela, eu fui ver o Ourives trabalhar na minha aliança, e ele colocava no fogo, tirava, colocava um produto, colocava no fogo. Eu falei para ele parar que ia estragar a minha aliança. Ele me disse o seguinte: quanto mais processo, mais brilho e valor ela tem. E na vida não é diferente, no casamento não é diferente. Os processos não são para destruir vocês. Os processos são para trazer mais maturidade e mais brilho e valor no relacionamento de vocês. A aliança não tem rasura. Se você olhar, você não sabe onde começa e nem onde termina. Que assim seja o relacionamento de vocês, eterno para todo sempre. O colocar a aliança na mão esquerda, não sei se vocês já tiveram curiosidade disso. Por que não na mão direita? Os gregos e romanos começaram a fazer isso. Eles acreditavam que há uma veia que liga o coração ao dedo anelar esquerdo. Eles chamam de veia do amor. Todas as vezes que alguém olhar para a mão esquerda de vocês a partir de agora, não vão ver só um anel, mas eles vão ver uma aliança e saber que vocês têm aliança com o coração um do outro. Quando olharmos para a sua mão esquerda, Adelana, nós vamos saber que você tem uma aliança com o coração desse moço que não para de chorar. Quando olharmos para a sua mão esquerda, Bianchi, nós vamos saber que você tem uma aliança com o coração da nossa querida Isabela Deilana. Que assim seja o relacionamento de vocês. Os processos venham unir cada vez mais vocês. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção. Eterno Deus, primeiramente somos gratos a Ti, Senhor, por esta bênção. Eterno e Salvador, continua abençoando este casal. Ó Deus, que as Tuas mãos venha, Senhor, estar sobre a vida deles. Pelo poder do nome de Jesus, nós o abençoamos para todo sempre. Amém. Muito bem. Nesta manhã, neste lugar, foi levantado um altar em adoração a Deus, para que acontecesse a celebração do matrimônio entre Bianchi e Isabela. Dito isto, sendo também um altar de adoração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, e perante os convidados, amigos e parentes presentes, eu vos declaro marido e mulher. Beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby, I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow.
I think I want